Olá a todos, meu nome é Thiago Oliveira. Neste vídeo vou mostrar a vocês como inserir um indicador personalizado na janela separada, desculpa. Essa forma vai ser mais abreviada do que a anterior, né? Porque eu mostrei a criação completa. Aqui eu vou mostrar como vocês já aproveitam a parte já criada. Então vocês podem ver aqui em arquivo de exemplo. O arquivo que eu deixei de exemplo vai ser esse regressivo, que eu utilizei o indicador de regressão. É um indicador também que eu disponibilizei na página de indicadores aqui. Ele também está disponível. Aqui o indicador de regressão. Vocês podem baixar ele à vontade, mas essa ideia serve para qualquer tipo de indicador de janela separada. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui, tem um resumo, né? Tem um resumo da estratégia, explicando, não vou entrar no conceito dela. Vou só copiar, né? Vocês clicam aqui no botão copiar, ele já vai puxar toda a estratégia. Vocês podem colocar um nome qualquer, vou colocar o nome de regressivo 2, né? Porque ele já criei. Avançar. Ele já puxa aqui no modo leitura de cada ticket. Salvar 4 minutos. Já está tudo configurado, né? Vocês podem editar isso aqui. Veja, já tem um stop loss percentual também já configurado aqui. Vocês podem alterar aqui. Ou apenas ir salvando, né? Porque ele só vai aproveitando toda a estrutura que eu já criei para vocês e deixei aqui disponível, né? Aqui veja que o horário também já está pré-configurado. Está tudo configurado, né? Então vamos lá. Vamos até a página de indicadores que eu vou explicar a vocês o detalhamento de cada opção. Aqui. Veja que nessa estratégia eu utilizei apenas um indicador que foi externo, né? São 3 parâmetros de entrada, como eu já expliquei em outro vídeo. E nesse caso, qual foram os 3 parâmetros, né? Eu vou pegar esse indicador aqui, que eu já tenho ele. Vamos puxar aqui, indicador regressão, vou jogar ele no gráfico para vocês olharem. Veja, esses são os 3 parâmetros. Ele tem o período, o tipo de média e aplicar A, né, que é o tipo de aplicação. Então, o primeiro parâmetro selecionei 10, o segundo 1 e o terceiro 1. O primeiro parâmetro, quando eu escolhi o 10, vou botar aqui, 10, eu estou me referindo ao período. Então, foi esse valor que eu estou modificando. O segundo, veja que eu escolhi o valor 1. Então, significa que ele é o segundo item da exponencial. E o terceiro, eu coloquei o Open Price, né, que eu também acho que selecionei 1 aqui, que foi equivalente. Nesse caso, tem um dado oculto, né, na aplicação de preço. Na verdade, ele começa do 1, que é o Close Price. Mas, como eu falei, vocês podem ler os buffs para confirmar quais são os dados do indicador de vocês na hora de configurar aqui. Mas lembrando que o enumerado você coloca um número também, né? Então aqui nesse caso é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3. No caso de aplicar preço, aqui é o 1, começa do 1, 2, 3, não tem problema também. Vocês podem configurar isso depois, mas a ideia é basicamente a mesma, é um número crescente. Então nesse caso, eu configurei aqui meus 3 parâmetros que eu selecionei. Quantidade de buffers, né? Vou pegar meu indicador de regressão e vejo que nesse indicador ele é de janela separada. Então, como ele é de janela separada, eu configuro janela separada? Sim, porque ele está em outra janela, não está na janela do gráfico. E qual buffer? Veja que ele só tem uma linha, então ele tem pelo menos um buffer, né? Pode ter outros auxiliares, como foi o caso do Kelvin, que a gente mostrou em outro vídeo? Sim, pode. Então, nesse caso aqui, ele só possui um buffer mesmo, né? Que é essa linha aqui. Eu sei, ou pelo menos é o único dado que eu desejo. Ok, então, configurado um buffer, vamos aqui. Aí na criação da estratégia eu coloquei se o meu indicador de regressão, que foi o nome que eu coloquei lá. Lembrando que o nome, né? Esse nome, regressão, ele tem que ser exatamente, letra maiúscula e minúscula, igual ao tal nome do arquivo. Veja aqui, o nome do arquivo aqui, veja como ele está, né? Então ele está exatamente igual. Se tiver uma letra diferente, não vai funcionar. Então está igual, ok. Eu crio estratégia, né? Se no indicador de regressão for menor que o valor absoluto de menos 2, ele compra, né? E no caso, quando ele menos 2, aqui é o menos 2, quando ele for menor que essa linha, ele vai comprar, e quando ele for maior que essa linha, ele vai vender. Então, ok, continuar. Aqui também já está configurado, quando o valor de regressão do buffer 0, o buffer 0 eu sei que é essa linha, né? Se vocês não sabem, vocês testam no final. Ok, continuar. A saída, ele sai na compra quando o valor for maior do que 1, né? Aqui é o 2, aqui é o 0, então mais ou menos aqui, nesse meio aqui, ele vai dar saída de uma compra
e mais ou menos aquilo vai dar saída de uma venda. Então vamos continuando, já está tudo programado, vocês só aproveitam o arquivo. Vocês podem até aproveitar o arquivo, fazer as edições que acharem necessário, trocar o indicador, né? Vocês podem modificar à vontade. Aqui é só uma pré-estrutura. Já está tudo pré-configurado para servir de exemplo. E ok. No final vai gerar o arquivo. Veja que no final vai gerar o arquivo com o nome que você definiu lá no início, né? Que eu coloquei como foi regressivo 2, né? Regressivo 2. Vai já abrir o arquivo aqui. Vamos compilar o arquivo. Regressivo 2. Então vamos lá para a nossa plataforma. Vamos procurar nosso arquivo que está aqui. Vou fechar essa janela para pegar uma janela do zero. Vou abrir aqui e vou arrastar o indicador. No caso aqui já é o robô, né? Então, pronto. Veja que ao iniciar ele já faz a pré-leitura do indicador, né? Ele mostrou aqui o indicador e os valores dos buffers. Ele mostra o valor atual. Então, isso dá uma leitura. Você pode vir aqui nesse botão, se você configurou para ele exibir a boleta, né? Eu vou limpar aqui na aba de Experts, né? Aqui no painel de negociação, você vem na aba Expert. Aí você clica em Lay Buffer, ele vai mostrar aqui, ó, pressionando o botão Buffers, e ele mostra o valor do buffer. Então, se você não conhecia o valor do buffer, você não sabe quem são os buffers, então isso vai ajudar vocês a saberem quem são os buffers, né? Pode ter buffer oculto, pode ter. Veja que nesse caso ele só tem um buffer, que é o buffer número 0, que foi como a gente configurou lá. Que o buffer 0 ele mostra o valor atual menos 1. Se eu botar aqui o mouse em cima, veja que o valor do ratio é menos 1.078, né? Que é o valor que está aparecendo aqui, né? Isso serve para você identificar quem são os indicadores. Então, você olha o valor que está aqui, aí você já sabe, eu já sei agora que o buffer 0 é correspondente a essa linha aqui, né? Então, essa é a forma de você saber quem são os buffers dos indicadores de vocês, né? Bem simples como configurar. Espero que possa ter ajudado. Lembrando que todas essas estratégias que eu deixo disponível, vocês podem aproveitar. Só que elas são estratégias mesmo, né? Por mais que sirvam de exemplo, elas são estratégias, então vocês podem também aproveitar elas e otimizar e fazer o teste de vocês, né? E fazer as modificações. Ou também vocês podem aproveitar ela como básico. Como eu mostrei aqui, você pode simplesmente pegar, copiar o arquivo aqui e editar. Quando chegar lá no arquivo, você vai fazer a modificação que você deseja. Certo? Espero que tenha entendido. Valeu!